Boa tarde, meus camaradas, meus aliados. Como é que vocês estão? Cara, boa tarde, Natan. Boa tarde, Lauro. Boa tarde, Natália. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Vitória. Boa tarde. Boa tarde, meus aliados. Vocês estão bom? Boa tarde, professor. Tudo bom? Boa tarde, meus amigos. Que maravilha falar com vocês. Malu, boa tarde. E aí, professor? E aí, meu rei, João? Bom. Boa tarde, Felipe aí. Felipe, que negócio é esse? Clube de Regatas Flamengo, velho? Que é isso, hein, velho? Tá certo, né? Vitória, boa tarde, meus amigos. Nós que passeamos pelas teorias a respeito do texto poético na última aula, né? Na última aula, deixa eu pegar aqui a apostila de vocês rapidinho aqui, que não tá aqui na mão. Peraí, só um pouquinho, pegar. Desculpa, é que minha esposa deu aula hoje à tarde aqui, e aí na hora que eu terminei a aula do segundo ano, ela fez um limpo aqui, tirou minhas apostilas, tirou meus negócios, e aí minha apostila do primeiro ano estava junto, e ela tirou junto, para ela poder dar a aula dela. Aí ela terminou lá aqui, que é assim, irmão, aqui o negócio é concorrido, irmão. Todo mundo aqui disputa o espaço aqui na facada. Não, é meu espaço, né? Boa tarde, Vitória. Vamos lá, então? Pega a Aí dá apostila. graça, né? É, cara, que é disputado aqui no braço, irmão. Vixe, né? Não, é meu. Não, agora é meu. Então vamos lá, ó. Página 152. Na página 152, nós terminamos as considerações a respeito do texto poético. E agora vamos terminar aí as considerações em torno do texto dramático, tá? Então, sempre lembrando, nós estamos lidando... Vou dobrar a tela aqui. Nós estamos lidando com a divisão aristotélica, tá? Deixa eu lá já preparar já o slide. Eu acho que o slide... Onde é que ele e aí, professor? Saudade do senhor. E aí? Então, cara, parece que demora tanto para ter aula. Você tem essa ideia também? É, meio estranho. Mais ou menos. Não é? Parece que é um monte, cara. Não, pô, tinha que ter mais vezes, né, velho? A aula, né, cara? Parece que demora pra cartista. Tinha que ter mais vezes, né, bicho? Vou falar com o Edilson para colocar uma aula de literatura todo dia. Todo dia ter uma. O que vocês acham? Hã? Ótimo. Muito legal. Pô, vou falar com o Edilson. Não, todo dia tem que ter aula de literatura, irmão. Todo dia. Que negócio é esse? Só na quarta, na quinta? Já pensou se cai na sexta? Sexta agora é feriado, irmão. Vou falar com os caras do terceiro ano só uma vez só. E eu tenho 150 coisas para falar. Então vamos lá. Capítulo da apostila. O capítulo da apostila é o capítulo da página 149, tá? Foi onde a gente começou. Nós falamos a respeito do gênero lírico. E agora vamos falar aqui, ó. Aqui a divisão aristotélica, né, cara? Então, um breve resumo da divisão aristotélica de novo aqui. Essa divisão foi feita na Grécia Antiga, no século V, século IV, tá? Com os conhecidos filósofos Platão e Aristóteles. Sempre lembrando que Platão não escreveu nada, né, velho? Então, quem escreveu foi Aristóteles, tá? Na verdade, Aristóteles foi aluno de Platão, Platão não escreveu, Aristóteles foi escrevendo as coisas que o mestre dele havia dito, e Aristóteles também seguiu a sua linha, né? Ao estudarem sobre o que representaria as manifestações literárias da época. As três classificações abrangem vários subgêneros que explicam um pouco mais sobre o texto que está sendo produzido. Então, lembra, o gênero ele é épico, o gênero é lírico e o gênero é dramático. O gênero épico corresponde ao texto narrativo, o gênero lírico corresponde à poesia e o gênero dramático corresponde ao teatro. Aí, no segmento da apostila, ele vai imediatamente para o gênero dramático, então para o gênero do teatro. Então, aqui uma pequena exploração de gênero épico, vamos pular, e vamos imediatamente para o gênero dramático, tá? A palavra drama, tá? Primeiro vamos fazer aqui a leitura do slide, tá? A palavra drama vem do grego e significa ação. Logo, é um acontecimento ou situação com intensidade emocional, a qual pode ser representada, isso é, encenada. No sentido literário, falar de drama é falar de teatro, tá?
Então, a palavra é drama, tá? Gênero, drama, ação, porque as primeiras peças de teatro, elas giraram em torno sempre da tragédia, tá? Então a gente vai ver aqui que ele tem os seus subgêneros, tá? E um dos subgêneros, que é um dos mais antigos, é a tragédia. Então o primeiro movimento para entender o texto teatral é entender o propósito da tragédia. A tragédia, ela quer provocar em você um seguinte sentimento. Eu vou mostrar alguma coisa aqui ruim, entendeu? Quer dizer, a tragédia, ela sempre parte assim, do bom, tá? Do estado que é bom para o estado ruim. Então, daqui para o estado ruim. Por que do estado ruim? Para você poder sair da hora da apresentação e você ter o seguinte sentimento. Irmão, a minha vida é massa, velho. Você tá louco. Você viu o que aconteceu com o cara, irmão? Você tá louco, irmão. Você tem um vidão. Eu tenho um vidão desgraçado, irmão. Você tá louco. Entendeu? Então, a tragédia, ela tinha essa concepção. Mostrar algo ruim para você não achar que a sua vida não vale nada. Ah, minha vida não presta, eu odeio minha família. Assim. Entendeu? Então, ele mostra para você alguma coisa ruim e você fala assim, cara, deixa eu ficar na minha, irmão, porque, olha, você viu o que aconteceu com o cara, velho? Você tá louco. Entendeu? Professor, Pois não. eu posso dizer que o gênero dramático sempre vai começar feliz e terminar triste? Não, Pode é a generalizar? tragédia. Isso. Dentro do gênero dramático, nós temos muito antigo, que é a tragédia. Então, a gente configura a tragédia dessa forma, entendeu? Ele começa bom, algo feliz, e termina ruim. E aí, o que a gente tem? Um que vem posterior à tragédia, que é a comédia. Diferente do que a gente nomeia hoje, vamos assistir um filme de comédia, quer dizer, que só faz a gente rir, né? Mas a comédia para o grego era diferente. A comédia para o grego, ela começava ruim e terminava boa, entendeu? É por isso que um dos livros que a gente vai estudar, que eu vou me cansar de falar dele, que é A Divina Comédia, né? De Dante Alighieri, que nós vamos conversar bastante a respeito dele, do menino Dante, né? Ela é chamada de comédia. Aí você vai ver o livro em si, você fala assim, ué, mas não tem nada para fazer a gente rir. É um livro que fala do inferno, sim. É um livro que fala do inferno e ele termina no céu, entendeu? Então, ele começa ruim e termina boa. Essa é a comédia. A comédia, ela vai acontecendo mais a favor dos cultos, por exemplo, que eram feitos pelos gregos, o culto a Dionísio, que era o deus do vinho. Então o camarada tomava o vinho, então você tá ligado, né? O camarada tomava o vinho e ficava alegre, né? Ficava bêbado e ficava alegre. E aí aconteciam as histórias que aconteciam normalmente em culto a Dionísio, que as histórias começavam ruim e terminavam boas. Isso era o conceito de comédia. Já o conceito de tragédia, ela começa boa e termina ruim. Entendeu a diferença? Então vamos lá. A palavra drama vem do grego do significado ação. Logo, é um acontecimento, uma situação com intensidade emocional, o qual pode ser representado no sentido literário. Falar de drama é falar de teatro. Deixa eu ver lá se tem outra pergunta. E deixa eu perguntar para você, minha amiga. Eu respondi a sua pergunta? Respondi a sua pergunta? Respondi? Então tá massa, Malu. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, o que acontece, cara? Então, este gênero começou com a encenação em cultos de divindades gregas. Em princípio, os gregos abordavam apenas dois tipos de peça. Aí, ó, a tragédia e a comédia, tá? Quanto aos gêneros literários, essa modalidade literária compreende... Então, vamos lá para esse gênero. O que é esse gênero? A tragédia, né? Então, a tragédia é a representação de um fato trágico que causa catarse. O que é a catarse? É quando você se identifica com aquela dor. Então, você fala assim, putz, grilo, cara, olha só que sofrimento desgraçado, entendeu? A quem o cara identifica com aquela dor, a pessoa que está assistindo. Ou seja, provoca um alívio emocional da audiência. Então, tipo assim, ainda bem que não foi comigo, entendeu? A tragédia mais antiga é a tragédia de Sófocles, tá? Escrita por Sófocles, Édipo Rei. Então, aqui a representação. Ela começa feliz e termina triste, tá? A comédia é a representação de fato cômico causadora de riso. Então, eu tenho as Lisístrada, né, de Aristófanes, tá? Que começa triste, mas termina feliz. E, ao longo, também foram adaptadas as chamadas tragicomédias, que, no caso, seria uma mistura dos dois. E um modelo muito antigo, que a gente vai estudar bastante aqui, são dois, tá? Uma é a farsa
e o outro é o alto. Os dois são teatros alegóricos, teatros de caricatura, tá? Caricaturescos, tá bom? Bom, de crítica à sociedade, porém sem preocupação de questionamento de valores, e somente uma crítica à sociedade, tá? Então eu tenho a tragédia, a comédia, a tragicomédia e a farsa. Vamos para a apostila? Pega a apostila vai fazer o mesmo procedimento, ó. Ao falar em gênero dramático, imediatamente somos convocados a pensar em teatro. O gênero dramático corresponde a todos os textos destinados à interpretação teatral, os quais apresentam prólogo, que é o início, tá? Uma pequena introdução, uma descrição do ambiente que ajuda a inserir o leitor na narrativa, a rúbrica. O que é a rúbrica? A rúbrica também é conhecida como didascálias, tá? O que são as didascálias? As didascálias são aquelas observações que tem na peça para você se situar, por exemplo, questão de luz, questão de cenário, entendeu? Existem peças que são muito complexas e peças que a gente pode fazer agora, entendeu? Então, a gente junta aqui um ou outro aqui e tal, já faz uma peça, entendeu? Então, elas são elementos de fácil elaboração. Vou dar um exemplo aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas beleza, então. Aí depois tem a rúbrica, a indicação da ação para o autor. E o diálogo, característica marcante. Então, a peça de teatro, ela tem uma parte que é narrativa, mas tem a parte que é o diálogo. As pessoas ficam dialogando, tá? Além de sempre destacar textualmente qual personagem está falando. Então, ele diz que agora é a primeira, não, agora é a segunda, e assim por diante. O texto dramático se divide em 3 subcategorias. Olha só, a comédia tem o cotidiano como temática e satiriza os defeitos humanos e a sociedade como um todo. Tem personagens engraçados, geralmente estereotipados, das debilidades humanas. É que eles esquecem de fazer essa classificação sensacional, que começa ruim e termina feliz. Termina feliz, termina bem. E a tragédia, por sua vez, possui um caráter mais sério, com personagens humanos pertencentes às classes nobres, como os reis e príncipes. Sua estrutura consiste em uma ação inicial feliz, porém o desfecho sempre é trágico, certo? No qual o protagonista... Pois não. Romeu e Julieta seria um exemplo de tragédia? Seria. Muito bem colocado, minha amiga. O Romeu e Julieta, ele já é uma peça considerada uma peça moderna, tá? Erroneamente classificada, erroneamente entendida como uma peça de amor, tá? Romeu e Julieta, ela é uma peça que fala sobre desobediência, tá bom? É mais ou menos assim. Não importa o quanto você ame uma pessoa, se você desobedecer o papai ou a mamãe, não importa o tamanho desse amor, ele vai começar no domingo e na quinta-feira vai estar todo mundo morto. Entendeu? Sim, eu li esse livro, eu passei raiva o livro inteiro. Chegou no final, fiquei com tanto ódio do livro. Isso mesmo, porque durante muito tempo ela foi vendida como uma grande história de amor. Só que, na verdade, não é. É uma história que fala sobre instituição. Então, logo no começo, o que acontece? Nós temos 2 famílias, os Montecchios e os Capuletos, que eles não se entendem. E aí eles vivem brigando. E aí o que acontece? Vem o rei, o príncipe da cidade, né, de Verona, e apazigua tudo. Quer dizer, ele põe ordem. Então, é uma peça sobre ordem. Mais de um momento, o príncipe é obrigado a intervir. Fala, opa, não é o seguinte, isso aqui não é bagunça não vai brigar aqui na rua não. Então, é um livro que fala, é uma peça, tá, de Shakespeare que fala sobre ordem. E ela, sim, pode ser entendida como uma peça de tragédia. Por quê? Porque, supostamente, ela começa feliz, começa com uma festa, começa com o Romeu tentando esquecer, né? Como é que era o nome dela? Rosalie? Rosalie. Então, o Romeu está apaixonado por Rosalie. Ele vai à festa tentando esquecer a Rosalie. Quando ele esquece Rosalie, conhecendo Julieta. Então, o Romeu é um camarada mais ou menos assim, volátil, entendeu? Qualquer amor carrega ele, tá? Por isso que eu acho que ele não amava a Julieta. Eu acho que ele foi pra festa para esquecer Rosalie. Só que ele lá vai, outra, tipo assim, eu te amo, não te amo mais, entendeu? É um camarada muito volátil. E aí o que acontece? Ele sabe que são famílias rivais, a Julieta sabe que vai dar confusão, mas eles insistem. Então a peça fala sobre o quê? Se você não obedecer papai e mamãe, você tá na vala. Então você traz aí um excelente exemplo de uma tragédia.
Alguém tem outro exemplo de tragédia que quer compartilhar? Vamos lá, um exemplo de tragédia. Então vamos lá, qual página? Página 152. Muito bem. Nossa, vocês estragaram o meu exemplo de amor. Meu Mas, Deus. cara, quando você lê o livro de Romeu e Julieta, você vê que não é amor aquilo lá. Não é uma Então, história de comentar. amor. História do menino volátil e uma história de meninos que vão contra a autoridade do papai e da mamãe. Mas aí, Yumi, é porque no livro é diferente dos filmes. Nos filmes eles colocam mais romance e tal. O livro é bem diferente. Pinta como se fosse a grande história de amor do século, né? Da nossa era moderna. Mas, na verdade, é uma história que fala sobre... Mas, professor, Pois durou não. 5 dias, né? Não foi? Sim. Que história de amor que é 5 dias, gente? Pois Isso não é, é amor, eu acho que acho nem que o Leonardo paixão, DiCaprio, sabe? né? Isso mesmo, muito bem. Então, uma história de amor tem que ser no mínimo o mínimo da florzinha, não é? 25 anos juntos, no mínimo, né? No mínimo. Aqui é a florzinha. Professor, eu contesto. Tempo não é. Como que fala? Ah, Texto para amor eterno. Não é. Mas no caso do Romeu é, Assim como porque... amizade. Uai, gente, vai que foi uma paixão fervorosa, não sei. É, gente. Mas o Romeu não amava a Julieta, não. Eu te garanto que não. Mas uma coisa é paixão, outra coisa é você amar alguém. ó, viu? Ó, eu vi que eu coloquei fogo no parquinho. Coloquei... O senhor Gente, é não tem como o Romeu ter amado a Julieta assim. Porque lá O não é amor. senhor tá fazendo nossa tragédia. Vamos fazer... eu que estou causando a tragédia da situação. Ó, vamos analisar uma tragédia clássica, tá? Não que o Romeu e Julieta não seja, né? Mas aí a apostila, ela traz... O que ela traz? Ela traz aqui uma tragicomédia, né? Não, vamos analisar. Ela traz o Romeu e Julieta. Ela traz o Romeu e Julieta como tragédia, é verdade. Mas vamos analisar aqui uma clássica que eu dei o exemplo ali no meu slide, que é o Édipo. Deixa eu perguntar, todo mundo lembra da história do Édipo? Todo mundo lembra? Quem que A começa da a aula contar? passada? Menos, eu Eu acho. falei? Eu já falei? Não era da aula passada? Do menino que Não, foi na aula condenado passada pelos pais? foi dia. Não, na aula passada não. Quem que lembra? Lembra se eu já contei em algum momento a história do Édipo? Não lembro, professor. Acho que não. Alguém sabe, porque faz parte da cultura mundial. Alguém consegue começar a história do Édipo para mim? Vamos lá, seu conhecimento clássico, seu conhecimento grego. Vamos lá. Sobre quem que era mais bonita do Olimpo, não era? Ele era muito bonito. Ele era um jovem muito bonito, um jovem muito forte. Você lembra? Isso você lembra bem. Alguém mais gostaria de contribuir alguma coisa com o Édipo? Mas, a história não começava quando alguém começou a falar, eu sou a mulher mais bonita, eu sou a mulher mais bonita. Isso aqui. Quase não. Você está confundindo com a história da menina Psique. É outra história. Que daí, essa história, a gente já pode chamar ela já de comédia, não é uma tragédia, tá? Porque é o contrário, ela começa triste e termina feliz, tá? Então, vamos lá, vamos para a história do Édipo. Vamos relembrar as partes, então, rapidinho, que eu tenho pouco tempo, para a gente relembrar a história do Édipo. Cara, é assim, ó. O papai do Édipo, né? Esqueci o nome da cidade que o Édipo nasceu, tá? Então, Édipo nasce filho de um rei e de uma rainha. Quando o Édipo... vai. Cidade de Tebas? Acho que eu lembrei. Aquele Acho que foi. pai e se casa com a mãe, é mais ou menos assim? Isso mesmo, vamos chegar aí? Vamos chegar aí. Édipo é o que matou o pai e casou com a mãe. Isso mesmo, vamos lá, tá? Vai lá, me ajuda, hein? O que acontece? A mamãe do Édipo, a Jocasta, grávida. O papai, que eu esqueci o nome dele, ele quer... Rei Lion, lembrei o nome dele. Rei Lion. O Rei Lion quer saber o destino do filho. Professor, mas o senhor já contou. Já contei essa, assim. Eu tô ligado que esse Mas o senhor vai contar de novo? Ótimo. Então, veja bem. Essa Aquela que Então, agora que eu lembrei. ele Ótimo. pergunta para o negócio lá, que ele quer saber destino, que ele pergunta para esfinge, isso. Excelente. Aí ele Paula. abandona os meninos lá na montanha. Tudo. Excelente. Então, eu tô ligado que eu já contei essa primeira parte. Então, o que você tem? Você tem um contato agora com o primeiro momento, né, de uma tragédia clássica, tá?
Então, o que acontece? Isso mesmo, era mitologia egípcia? Não, isso é mitologia grega. Professor, Pois não. eu só não lembro do final. No se mata, eu lembro do final. O final clássico é o seguinte, ele está reunido com todo mundo aqui, ele tá reunido com o povo quer saber por que está tendo terremoto, por que a desgraça está estabelecida, e aí ele faz uma amizade lá em Tebas. Aí o que ele faz? Ele manda esse amigo descobrir o que aconteceu. Ó, vai lá e descobre por que os deuses estão bravos com a gente. O amigo vai fazendo o percurso e ele vai descobrindo o que aconteceu. Ele descobre que o rei Lion ficou com medo do destino do filho, que o rei Lion tentou matar o filho. Ele descobre que o menino cresceu na cidade do lado, que é a cidade de Coreto. O cara tira a capivara inteirinha, entendeu? E ele descobre que o rei que está lá sentado do lado da Jocasta é o menino que outrora foi destinado, foi separado para morrer. E aí esse amigo, que agora é amigo do Édipo, volta, já descobrindo tudo. Aí na hora, a peça termina assim. Ele chama o amigo e fala, chegou meu camarada ali. Por favor, irmão, chega aqui e fala, você descobriu? Você cumpriu a missão que eu mandei você fazer? Aí ele falou assim, descobri, rei, descobri. Não, então fala aqui pro povo aqui que tá todo mundo querendo saber. Aí ele falou assim, não, rei, vamos fazer o seguinte, vamos conversar particular, velho, porque o negócio é meio... Aham, muito bem. Escutou lá no terceiro... Mas como você escutou no terceiro ano? Aí, Yumi, que história é essa, velho? Eu escutei no 6º ano essa história. Eu sei que falando alguma tipo assim, não era tipo aula de mitologia, né? Tipo, era aula de história, e a gente gostava de escutar história, o professor contou. Aham. Mas aí você falou. No terceiro. Entendi agora, lá na terceira série, entendi. Aí o que aconteceu? Ele chega, o amigo chega, ele fala, pode contar. O cara falou, rei, melhor a gente conversar particular. Eu falei, não, vai conversar particular, não. Não tem nada para esconder dos meus súditos aí. Pode contar. Eu falei, já que o senhor tá mandando, né? Aí ele contou. Aconteceu assim, o senhor, assim, seu pai tentou te matar. Você não é filho lá do rei de Corinto, você é filho do rei Laio, assim. Contou tudo para todo mundo. Quando ele conta para todo mundo, o Édipo entende, né, que ele estava mantendo relações sexuais com a própria mãe. E aí o que ele faz? Eles usavam um broche, ele tirou o broche e furou o olho deles. Furou os olhos, entendeu? De raiva que ele ficou, de ódio que ele ficou, de constrangimento que ele ficou. Então a peça termina assim, termina com o Édipo furando os olhos. É muito importante você entender que a tragédia, ela tem essa linha, tá? Então ela termina de um jeito assim que você fala assim, caraca, velho! Né? A vida do cara que é ruim, irmão. A minha vida é massa, entendeu? Isso é uma tragédia grega, tá? E uma comédia grega. Eu só acho que eu separei aqui, eu tenho um exemplo lá. Mas eu acho que eu separei aqui uma comédia, cara. As Nuvens, cara. Em As Nuvens, conta a história, o nome da peça é As Nuvens, é de Aristófanes, tá? Só para te dar o exemplo da comédia. Em As Nuvens, tem um personagem, né? O nosso personagem grego, ele tá atolado em dívida, a mulher dele gasta muita grana, o filho dele gasta muita grana, ele tem problemas, né? Quanto a administrar o dinheiro dele. E aí tem uma moda na época, né? Que era a retórica, fazer retórica, que supostamente todo mundo conseguia subverter a verdade através de retórica, né? E aí ele tenta convencer o filho dele a fazer retórica. O filho dele não quer fazer, tal, só quer saber de gastar dinheiro. E aí ele vai tentar fazer a retórica, só que ele não se dá bem, tal, ele não tem cultura para aquilo. Até que ele volta para casa derrotado e convence o filho. O filho convencido fala, não, beleza, pai, eu vou fazer. Aí o filho dele vai lá e consegue convencer os amigos dele, né? Ou melhor, como é que é? Os cobradores do pai a prolongar a dívida, que não cobrar a dívida, né? Que seria algo fantástico, né? A pessoa, se você consegue fazer isso aqui aí com o papai, né? Conseguir proletar as dívidas para não pagar as dívidas. Não, vamos proletar um pouquinho as dívidas e tal. E o filho consegue. Aí tanto é que daí o filho consegue, inclusive, né, uma determinada posição social e tal. Bom, a peça, ela gira em torno, né, de novo, ela começa ruim, com o pai todo quebrado, e aí consegue convencer o menino, através da retórica, consegue convencer os credores do pai a não cobrar a dívida. Então, sempre lembrando, ela começa ruim e termina boa. Começa ruim, termina boa. Tragédia. Começa bom, termina ruim.
Fechou? E aí a tragicomédia vai ser uma repetição dos dois. E tem um que eu trago aqui no slide, que é um modelinho muito importante, tá? O modelinho é o modelinho da farsa e o modelinho do alto. A farsa e o alto a gente vai estudar com mais afinco, tá? Acho que é bimestre que vem. Bimestre que vem a gente já começa a estudar o alto e a farsa com bastante afinco. Contudo, eu vou dar uma diferença delas aqui, tá? Por exemplo, a farsa. A farsa, ela é um teatro alegórico, mas é um teatro alegórico que ela tem um mote, tá? O que é um mote? Um mote é uma frase que inspira. Então, tem um cara que criou a farsa, tá? Quem criou a farsa foi um camarada chamado Gil Vicente. E a farsa que a gente conhece mais, que a gente tem mais intimidade, é a farsa de Inês Pereira. A farsa de Inês Pereira, tá? É mais ou menos assim. O Gil Vicente, ele foi acusado de ele não escrever as peças, que é alguém que escrevia as peças para ele, tá? E aí, como ele se viu naquela situação, ele chegou no meio da galera e falou assim, não, beleza, vocês acham que eu não escrevo, né? Então tá bom, manda aí um mote aí, que é uma razão, um motivo para ter a peça, que eu vou escrever a peça aqui agora para vocês. Aí tinha um ditado popular. O ditado popular era mais ou menos assim. Mais vale um burro que me leve do que um cavalo que me derrube. Você entendeu a peça? Você entendeu o mote? Então o mote é assim, ó. Mais vale um burro que me leve, na verdade eu acho que a original é um asno que me carregue, tá? Do que um cavalo que me derrube. Aí eles deram o mote, ó, isso aqui que é o mote, isso aqui que você tem que escrever. Então fechou. Aí ele começa a escrever a história da Inês. Vamos entender a história da Inês. Na farsa de Inês Pereira, a Inês Pereira é uma menina que ela tem o papai, tem a mamãe dela. Putz, eu tenho até que hora para falar isso aqui? Até 15 minutos, né? Então vamos lá. 15 minutos. Então, ela vivia com o papai e com a mamãe dela. Só que o papai, a mamãe dela meio que fazia a Inês de escrava dentro de casa, entendeu? Então a Inês fazia muito trabalho doméstico dentro de casa. Ela lavava, ela passava, entendeu? Ela cozinhava. Então ela fazia muito trampo dentro de casa. Então ela se viu, e isso nós estamos falando mais ou menos no ano 500 da nossa era cristã. No ano de 1500 da nossa era cristã. É tempo de descobrimento do Brasil, tá? Essa peça ocorreu lá em Portugal. E aí, cara, a menina tá nessa situação, né? Que vive trabalhando dentro de casa. E ela quer mudar de vida. Só que como a gente tá falando de 1500, a gente não pode falar de independência feminina, tá? Então, o que acontece? A menina, ela só tem um jeito de sair daquela circunstância. Alguém quer sugerir como que seria o único jeito dela sair daquela circunstância? Dá uma sugestão aí. Como é que ela vai... Fugindo? Não tem condição de fugir, porque não existe esse negócio de mulher independente. A mulher era dependente. Casar? Como é que ela vai fugir da circunstância? Vai, a Yumi. Ela vai ter que casar? Fechou. Ela vai ter que casar. Aí ela começa a procura por um pretendente. Aparece de imediato um pretendente, um camarada bonito, tal, só que ele tem um pequeno defeito. É pobre. Então, ser pobre não adianta para ela, senão ela vai ficar na mesma circunstância, entendeu? E aí ela solta os amigos ricos, tal, ou melhor, os amigos que estão procurando um casamento rico para ela, um partido bom. E aí alguém descobre um escudeiro de um cavaleiro. Um escudeiro de cavaleiro era um camarada que, como ele trabalhava para o cavaleiro, ele tinha muita grana, entendeu? Aí o que acontece? Arrumam esse casamento. Um camarada bonito, entendeu? Bonito, rico. Olha, meninas, ó, o partidão perfeito. Bonito e rico. E daí o que ela faz? Fecha o contrato, irmão. Casou com o cara. Ela casa com o cara. Só que daí quando ela... Ô, louca, quando ela casa com o cara, o que acontece? O cara começa a deixá-la dentro de casa, lavando, passando, cozinhando. Não demorou muito, ela se viu na mesma circunstância que ela ficava com a mãe dela. Ela falou, cara, não adiantou nada.
E daí o que acontece? Quando ela se vê naquela circunstância, tipo assim, cara, não adiantou nada, começa a frequentar a casa um padeiro. O padeiro vem todo dia de manhã trazer o pão. É um senhor mais velho que ela, trocou 6 por meia dúzia. Ela acabou nessa circunstância, maluco. Era um camarada careca, tá? Careca, que é baixinho e mais velho que ela. Só que todo dia de manhã ele falava assim pra ela, cara, eu fico vendo você aí cozinhando, você aí lavando. Cara, se eu tivesse uma mulher bonita igual você, irmão, você nunca ia cozinhar pra ninguém. Né? Tipo assim, eu te dou casa, comida, roupa lavada e 3 milhões por mês. Falou assim pra ela. E ele ficava chavecando ela, mas nunca queria deixar você trabalhar assim. Chavecando, até o que ela faz? Ela foge com o padeiro. Abandona o marido e foge com o padeiro. Vai morar com o padeiro. Quando ela tá morando com o padeiro faz todas as regalias dela, entendeu? Tudo que ela pede, ele faz. Inclusive, ela convence ele a todo dia de manhã, na hora que ele vai trabalhar na padaria, ele levar ela para um passeio. Aí ele coloca ela nas costas e vai levando ela para o passeio. Nesse passeio, ele deixa ela lá no passeio, que é uma praça, um lugar, tal, né? Mais ou menos assim. E ele vai para o trabalho. E aí o que ela faz? Ela reencontra o primeiro pretendente dela. O cara que era bonito era pobre. E daí o que ela faz? Ela começa a trair o marido com esse antigo pretendente dela. Isso é, ela casou com um camarada bonito, rico, mas que fazia ela de empregada. O que ela faz? Ela fugiu com o careca feio mais velho. E esse careca feio mais velho carregava ela, inclusive, para o passeio. E no passeio ela aproveitava e traía o marido. Ela me lembrou Madame Bovary. Não é? Mais ou menos isso daí. Então vamos lá? Olha só. Mais vale um burro que me leve do que um cavalo que me derrube. Então o cavaleiro, né, tal altivo seria o cavalo. Mas ele a derruba. Por que a derruba? Porque faz ela de empregada. Já o padeiro, que era baixinho e feinho, inclusive carregava ela nas costas para ela ir encontrar o amante. Mais vale um burro que me leve do que um cavalo que me derrube. Muito importante você notar. Esse é o estilo de teatro de 1500, um tipo de teatro que vai se consolidar, que é um teatro de alegoria, né? Então ele é para a gente rir, para a gente se divertir, etc, etc. Mas o Gil Vicente não fez só esse tipo de teatro, ele também fez o alto, cara. Existe um alto muito conhecido, que todo mundo deve saber, que é o alto da barca... Não, da barca. Não, agora seria uma pergunta ideal. Por que o Alto da Compadecida se chama Alto da Compadecida? Porque ele é no modelinho do Gil Vicente. Então, esse alto, que é o alto da barca do inferno, ele nada mais é do que um teatro alegórico, tá? Por que um teatro alegórico, cara? É um teatro alegórico porque as pessoas vão se identificar. Então, é um teatro sobre tipos humanos, tá? Tipos humanos, ok? Então, todo mundo se identifica no alto da barca do inferno. Todo mundo sabe contar um pedacinho do alto da barca do inferno para mim? Quem é que sabe do que se trata? A gente vai estudar ele com mais afinco. Alguém sabe? Tô adiantando o processo aqui. Alguém sabe contar? Professor, eu lembro que eu fui obrigado a ler ele no 8º, no 9º ano, num livrinho do Objetivo, mas se eu falar que eu lembro, é mentira. Por isso que não pode obrigar a ler. Não pode, cara. Eu lembro que a história era até que interessante, só que nunca gostei de ler. Legal. Mas na hora que você obriga o menino a ler, o menino pega ranço, né? O menino pega ódio, garra Aconteceu ódio. comigo. Não é? O cara garra ódio, Na irmão. escola, colocava o livro pra ler, eu tinha raiva, que eu não queria, mas aí eu não prestei atenção não vou lembrar não. Mas passaram pra mim esse livro. Apaga, porque você guarda como se fosse uma experiência ruim. E não pode, cara. É uma experiência sensacional a leitura do Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno é uma peça já mais complexa, tá? A gente teria que ter, no mínimo, deixa eu pensar aqui, no mínimo, acho que 12 pessoas para encenar. Por quê? São 4 cavaleiros mais 5 pessoas, tá? Então dá 9. Professor, é uma peça de romance, não é? Não é uma peça de romance. Vamos lá, vamos analisar. O Alto da Barca do Inferno. São 4 cavaleiros, 5 pessoas do povo, um parvo, o cara que guia a barca do inferno e o cara que guia a barca do céu. 12 pessoas precisam, no mínimo, para fazer a peça, tá? Então, o que acontece? Vamos lá para a história propriamente dita.
São duas barcas, tá? Uma vai levar para o céu e a outra vai levar para o inferno, tá? Nesse meio de caminho, começam a aparecer as pessoas. Já vai descarregar o nome, hein? Vai, é uma peça que julga se a pessoa merece. Isso mesmo. Só que daí, o que aparece? Começam a aparecer os tipos, tá? Os 10 minutos, ainda dá tempo para contar. Começam a aparecer os tipos humanos. Quem que são os tipos humanos? Por exemplo, um judeu, que é considerado um sovina, né? Um camarada que é sovina com dinheiro, né? Um juiz que vende causas, um falso, não é falso padre, um padre que tem uma vida desregrada. Vamos falar do padre. O padre está chegando acompanhado de uma prostituta, entendeu? Aí o camarada que está conduzindo a barca do inferno é irônico com ele e pergunta: olá, padre, o esporte como ferramenta de inclusão social. Ô, louco. Olá, padre. O cara, olá, tal. Padre, onde é que você está indo com essa belezura? Falando menção à prostituta. Aí o padre fala assim: não, eu vou gozar a vida, né? Que a vida é curta, né, irmão? Né? A vida é para ser vivida, são os prazeres humanos, tá? E aí o cara que está guiando a barca do inferno pergunta para ele: mas padre, lá no seu convento eles não falam nada, não? Aí o padre fala: lá eles fazem coisa pior, né? Inclusive é homem com homem, né? Aí os caras já, né, ficam assustados. Aí o cara que está guiando a barca do inferno fala assim para ele: então entra, padre, que esse barco aqui vai levar o senhor para o lugar onde você merece. Aí ele, acompanhado da prostituta, fala assim: mas aonde é esse lugar? É para o inferno que nós vamos te levar, que é para gente como você, falsa, que usa errado a batina. Aí o padre dá um pulo, você fala: onde já se viu um padre? Ele se converte na hora, entendeu? Então, trata-se de um teatro de alegoria. As únicas 4 pessoas, no caso, as únicas 5 pessoas que vão se apresentar ali, que vão para o céu, são 4 cavaleiros que lutaram na cruzada, isso é, eles lutaram por causa da fé, então eles vão direto para o céu. E tem o parvo. Quem que é o parvo, cara? Velho, o parvo é uma figura que ela tem se repetido ao longo da história. Eu vou te contar a história de um parvo bem famoso. Sabe quem é um parvo famoso? Quem que lembra das aventuras do Didi Mocó, dos Trapalhões? Todo mundo já assistiu? Pouca gente assistiu, né? Já assisti. O Didi é uma espécie de parvo, entendeu? É um camarada engraçado, inocente e tal, e que tem sucesso com as mulheres. Vou te contar um parvo, você vai lembrar. O Chaves. O Chaves é um exemplo de parvo. Então o Chaves é ali, ele mora no barril, ele é meio burrinho, mas a Chiquinha é apaixonada por ele. Confere comigo? Então esse é o parvo, ele é uma pessoa inocente e por a sua inocência, né, ele consegue o céu, entendeu? Então é a pessoa do parvo, tá? Que ganha o céu. E aí é uma crítica àquelas outras pessoas da sociedade que cada uma delas tem um desvio. É um teatro alegórico. E aí, a Natália, foi você que falou do Alto da Compadecida? Sim. O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, ele foi escrito agora, no século XX, mas seguindo o modelo do Gil Vicente, de 1500. Por quê? Porque é um teatro alegórico. Começa a pensar nos personagens. Vamos lá. Todo mundo assistiu o Alto da Compadecida? Quem não assistiu o Alto da Compadecida, não assistiu, cara. Não, tá no YouTube, cara. Assiste lá. É engraçadíssimo, cara. Acessa lá no YouTube. É bom, professor. Assiste lá. Uma tarefa para esse feriado. Sexta-feira é feriado mesmo, cara. Então assiste lá no YouTube. Digita lá. O Alto da Compadecida, cara. Vai contar a história e você vai ver. Que é engraçado mesmo. Muito engraçado, cara. Muito divertido. E vai contar histórias de tipos humanos. Por exemplo, o tipo que eu vou me dedicar agora, o João Grilo. O João Grilo, ele é pobre. Então, o que ele é? Ele é explorado pelas pessoas que têm dinheiro. Para ele não ser explorado, o que ele faz? Ele faz mentiras, né? Ele passa o pessoal para trás. Ele é um camarada da mentira e tal, né? E aí ele bola um plano para tentar arrecadar um dinheiro, só que daí dá errado. A cidade é invadida pelos cangaceiros e morrem as pessoas. Morrem a mulher do padeiro, que trai o marido, o padeiro, que é o corno, os 2 padres morrem também, e o cangaceiro também morre, o ladrão. Chega lá na hora, eles são julgados pela Nossa Senhora Aparecida. O cangaceiro é absolvido, por quê? Porque ele viveu a vida na violência, ele viu os pais serem mortos, então ele era um produto da violência. Os padres são absolvidos porque no final da vida, quando eles são para ser executados, eles perdoam o pai, porque ele não sabe o que faz, perdoam o assassino dele. E o mais legal, né? Quando vai morrer o padeiro e a esposa, o padeiro pergunta para a esposa. Eu esqueci o nome dela. Quem é que lembra o nome dela?
Alguém lembra o nome da esposa? Tá bom, ele pergunta para a esposa, minha esposa, por que você me traiu? Aí ela conta algo sensacional, ela fala para ele assim, olha, eu vou te contar, eu te amo tanto, 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 que eu tinha medo que você me traísse. Aí o que eu fazia? Eu traía você primeiro. Entendeu? Olha que loucura, irmão! É louco, né, velho? E aí o marido pede perdão para ela. Olha, o marido perdoa ela. Aí o marido perdoa, não, eu te perdoo, tal, porque eu te amo, tal. E aí os dois pedem para morrer junto. Ô, seu moço, tem como o senhor dar um tiro só? Porque daí eu quero morrer junto com ela. Aí dá um tiro, só um tiro só. Aí os dois morrem juntos, tal. Chega na hora lá, no céu, eles são julgados e são absolvidos. Na hora de julgar o João Grilo, dá ruim, porque o João Grilo é só mentira, somente. Deixa, tô terminando. O João Grilo somente, é só mentira. E aí a Compadecida, Nossa Senhora, né, ela intercede para Jesus fazer o seguinte, não, então ele não vai nem para o inferno, ele não vai nem para o céu, a gente vai autorizar ele voltar de novo. Aí o Jesus pergunta pro João Grilo, tá bom isso pra você? Ele falou, não, tá bom, tal. Não, eu prometo que eu vou fazer minha vida melhor, tal. E aí o João Grilo volta, ele ressuscita, entendeu? Ele volta. E aí tava lá na hora, tentando enterrar ele e tal, ele ressuscita, só que ele esquece. Ele não lembra o que aconteceu, que ele foi na presença de Jesus e que Jesus liberou ele para ele voltar, para ele ser uma pessoa melhor. E ele esquece, ele segue a vida. Aí tem um mendigo, aí o mendigo pediu pão, ele vai lá e divide o pão com o mendigo. Quer dizer, ele está no caminho, ele vai ser uma pessoa melhor, entendeu? Eu costumo brincar do seguinte aspecto. O João Grilo, ele encarna cada um de nós. Então, o João Grilo é o tipo do brasileiro, cada um de nós. Gente que levanta cedo para trabalhar, gente que estuda, gente que trabalha, gente que produz, entendeu? E que agora, mais do que nunca, está sendo feito de palhaço, né? Por quê? Porque é uma grande palhaçada, né? O esquema não pode trabalhar, não pode, né? Beleza, a gente chega nesse mérito da questão. E daí o que acontece? Nós somos o João Grilo. E veja bem, hoje à noite, olha só o que eu vou falar, hein? Hoje à noite você não lembra, como o João Grilo não lembrava, você morreu. E você foi na presença do Cristo. Aí o Cristo te devolveu com o seguinte intuito, para que na hora que você acordasse, você fizesse a sua vida, melhor. Entendeu? Então o João Grilo encarna todos nós, que todos nós, quando amanhece o dia, quando a gente acorda, a gente tem que acordar com aquela ideia, não, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ser um filho melhor do que eu fui ontem. No meu caso, né, eu tenho que ser um pai melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que ser um professor melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que ser um aluno melhor, porque hoje foi me dado um privilégio. Qual foi o privilégio? O dia nasceu, irmão. E o dia nasceu para a gente fazer da nossa vida uma vida melhor. Excelente, velho. É louco, não é, cara? É louco, cara. O teatro de Ariano Suassuna. Quero terminar fazendo essa observação, tá bom? A apostila... Professor, Pois não. só uma perguntinha. A gente, durante esses 3 anos, por acaso, a gente vai ensinar alguma peça na escola? Provavelmente não. Entendeu? Fazer um curta? Como é que é? Fazer um curta, né, pro? Fazer um curta? Ô, professor, mas é palhaçada. Toda aula o senhor enche o nosso coração de esperança. Dá muita vontade de ensinar esses personagens. Mas veja bem, você entende que a minha obrigação é provocar vocês? Eu já acho que eu já conversei isso com vocês, né? Eu não quero impor nada, eu quero provocar vocês, sabe? Essa leitura, esse passeio nesse mundo sensacional que é o mundo da literatura. Por exemplo, você não pode, entendeu? Chegar à sua fase adulta e falar assim, pô, eu não conhecia Ariano Suassuna, eu não conheci Gil Vicente, entendeu? Que foram pessoas maravilhosas além do seu tempo. Então, por exemplo, aqui nesse final de semana tá aí, uma deixa para você. Assiste o Alto da Compadecida, tem contato com essa obra brasileira, porque normalmente as obras brasileiras, infelizmente, né, a Rede Globo, ela teve essa mão, né, converter aquilo que é arte em pornografia, não é? Mas aí, o Alto da Compadecida é uma exceção, tá? Nesse contexto, tá? Então eu provoco vocês, assistam nesse final de semana o Alto da Compadecida, tá bom? E amanhã a gente conversa mais aí a respeito do gênero épico.
A professora já tá ali no jeito, né, Lorraine? Já tá ali no jeito, tá? O Milagre da Cela. Assisti. Quase desidratei de chorar. Quase desidratei. Fiquei sem líquido no corpo. Tanto que eu chorei. Entendeu? Eu achei horrível esse filme, porque é muito triste. Desidratei. O Milagre da Cela 7. Eu assisti. Meus amigos, vou deixar vocês agora na companhia da professora, tá bom? Eu também amei o filme. Sensacional, cara. Sensacional. Isso mesmo. Descarrega. Eu também sei, só que eu achei muito triste. Não, muito triste. Descarrega a chamada e eu vou deixar vocês aqui na presença da professora. Tudo bem? Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Até mais. Boa aula, minha amiga. Boa aula, Lorraine. Obrigadão pela aula, professor. Se cuida aí. Falou, valeu. Oi, pessoal, tudo bom? Professor Gisele. Olá, professor. Boa tarde, professora. Tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bom, professora? Olá, E aí, professora? Olá. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Opa, e sim. Tudo bom com a senhora, professora? Bem demais. Que bom, que bom. Então tá bom. Que bom que vocês estão bem, turma. Vão ter um feriadinho, né? Esses dias, que bom. Nosso simulado foi adiado, né, gente? Que adiado assim, deixou para frente na outra semana. Muito obrigada ao pessoal que está comigo com as câmeras, Natan, Ayumi, Luna, Yolanda, Natália, Lauro, Daniel. Quem puder também ligar e querer participar aqui com a Prof. Ju, eu vou ficar muito feliz. Tá bom, turma? Ô, professora, eu tô um pouco na preguiça, mas se a senhora implorar, eu faço. Isso. Então tá, pessoal, como é... Quinta-feira eu não consegui entrar, mas nós vamos começar então. Oi, Sara. Boa tarde, Sara. Eu quero ver a animação do pessoal, nossa última aulinha do dia. Coloca boa tarde para a prof, para ver que vocês estão já chegando aí. Caio, amada, não, Caio. É boa tarde. Tá bom? Coloca aí, oi, Stephanie, oi, Ayumi. Vamos mudando aí, pessoal. Tá doidão, Caio? Que isso? Chamada, oh Deus. E ao final, turma, quando der 5 para as 4, começa o primeiro A, depois o primeiro B, combinado? Tá? Oi, Daniel. Fala, Daniel. Fala, Sofia. Tudo bom? Bom. Turma, então vamos pegar na página 577, por favor. Todo mundo lá na 577, que eu já vou compartilhar com vocês. Tá bem? 577, esse textinho que eu pedi para vocês verem na semana passada. Tá? Pega aí. 577. Bom, começamos agora no módulo 4, pessoal, que já é um novo foco, que vai falar sobre o crescimento das espécies. A gente vai falar da gravidade que é você ter uma superpopulação, né? Quando você tem uma grande quantidade populacional de um grupo ou outro, você tem aquela quebra do equilíbrio que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá bem? Então, vamos pegar aí Dinâmica das Comunidades, módulo 4, página 577, tá bem? Pega aí para a prof. Módulo 4, galerinha, então, tá? Bom, o nosso texto foi um texto de introdução muito legal, pessoal. Foi um texto que tem um tema que chama endemismo. Eu quero que vocês aprendam muito essa palavra, esta aula,
porque a gente vai aprender esse termo na aula de biomas, na aula de impactos. O que é uma espécie endêmica, né? A gente está falando de pandemia. E o que é uma endemia? Certo? O que é diferente? Então, pega aí o nosso textinho, o que ele fala? Um plano para salvar a arara azul de Liar. Então, o que acontece? Tá vendo essa arara aqui, pessoal? Ela não vive em nenhum outro lugar do Brasil. Ela tem um local específico para ela, lá no Nordeste. E ela estava praticamente sendo extinta. Praticamente, pessoal, por causa de ações antrópicas. Toda vez que vocês verem esse termo antrópica, ele está falando da ação humana. Ju, que ação humana que eu posso, por exemplo, extinguir um grupo de araras? Principalmente o desmatamento. Isso é o principal. Então, esse texto, ele começa a falar que tem ações de ONGs individuais que está tentando aumentar as araras azuis de Liar. E, inclusive, turma, é verdadeiro esse texto, tá? Elas não morrem mais por causa desse trabalho dessas pessoas. Que incrível, né? São trabalhos de conservacionistas que tentam manter a população. Só que eu faço uma pergunta para vocês. Agora essas araras começaram a se multiplicar novamente, só que elas podem reproduzir de uma forma que elas crescem indefinidamente? Pensa com a prof. Na natureza, é bom a espécie multiplicar, crescer, aumentar em quantidade? Sim ou não? Coloca no chat para a prof aí, turma. O que vocês acham? Acho que não. Não, né? Por que não? Porque vai faltar recurso. Isso, Gi, Natan. Muito bem. Não. Sofia, isso. Então, a pergunta é, por que as araras não crescem infinitamente depois que elas foram preservadas? Porque a natureza não deixa. Não é ação humana. A própria natureza, ela cria recurso para que impeça o seu crescimento exagerado. Vamos dar um exemplo. A natureza, por exemplo, tem os patógenos, que são os parasitas dessa arara, pode diminuir o seu crescimento. A dificuldade de achar nidificação, um local para fazer ninho, pode diminuir o seu crescimento. Recurso de comida, então, são ações do ambiente que vai fazer com que elas não cresçam para sempre, indefinidamente. Para quê, Ju? Para que não falte recurso para elas. Ju, mas que esquisito. Isso é do contra. Você está dizendo que a natureza não deixa elas crescerem demais, então barra o crescimento para que elas consigam sobreviver? Sim, esse é o tema da nossa aula de hoje. Como chama isso de forma técnica? Como que eu vou interpretar um gráfico no Enem, por exemplo, tá bem? Então, até aqui, o que nós vimos? Que as espécies foram preservadas, que elas não podem crescer, que eu falo, é de quantidade, né? E o mais importante, olha onde elas vivem. Gente, é só ali, turma, que coisa. Tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? É aqui que elas ficam, que elas nidificam, fazem um ninho. Esse local, que é um paredão, gente, é a coisa mais linda, não conheço, mas eu já vi foto. Chamam Boqueirão da Onça e Raso da Catarina. Essas araras só serão encontradas lá no Nordeste da Bahia. Isso tem um nome para biologia? Vamos anotar o que é isso? São espécies endêmicas, são espécies que vivem em um único tipo de habitat. Só em uma região. Lembra do habitat que a gente estudou, que é o local restrito para ela viver? Tá? Elas vivem em um momento só. Aqui que é um BO, pessoal. Espécies endêmicas são espécies que não são encontradas em nenhum outro local, só naquele específico dela. Tipo aqui das araras, que são restritas só a estes locais aqui, ó, desses paredões. Aí vem pergunta de Enem, que mistura um monte de coisa. Como que o endemismo, né, que é essa característica de restringir ao local, favorece a ameaça da espécie? Gente, é simples. Se a espécie existe em um único lugar no mundo,
Por exemplo, eu vou dizer o mico-leão-dourado, que tem lá na Mata Atlântica, vocês vão estudar comigo que o cerrado, a Mata Atlântica são ricos em espécies endêmicas. Uma vez que eu desmato aquele local específico onde vive aquela espécie, o que vai acontecer com ela? Ela vai extinguir. Então, é muito, muito interessante que tem leis que tentam preservar os locais que têm endemismo. Então, quais são os locais que têm endemismo? A Mata Atlântica tem espécies endêmicas, que são só encontradas lá. O cerrado, vocês vão estudar em geografia, que tem espécies que só encontram no cerrado, tá? Ou na própria caatinga que a gente acabou de ver. Esse quadrinho aqui, turma, é de uma página que eu sigo chamado Árvore e Água. É muito didática, lá no Instagram, depois vocês olham, Árvore e Água, e eles mostram esses resuminhos de algumas coisas ligadas à biologia, tá bem? Então, a partir daqui vai ser a nossa discussão do nosso módulo 4, a gente entender, então, a importância de ter essa resistência do ambiente, dela não reproduzir infinitamente. Vamos ver a questão 1, o que vocês colocaram? Ó, que a Ju não deu para fazer, faz agora, tá? Põe na resposta, vai lá na questão 1, da página 577. As populações da arara azul de Liar têm crescido consideravelmente depois da diminuição das ameaças antrópicas, ameaça do homem. Entretanto, este crescimento não é infinito. A gente vai estudar isso agora. Quais fatores naturais limitam o crescimento? Eu falei de quantos? A falta de alimento, a falta de habitat para a criação de ninhos e as doenças patológicas. E as doenças. Perfeito, é isso. Coloca aí, muito bem. Tá? Isso mesmo. Então, vocês podem copiar daqui também, tá? Presença de doenças, patógeno, a quantidade de recursos, a falta. É perda de nicho, né, prof? E habitat. Isso mesmo, ou competição com nicho, né? Tem uma espécie que vai competir pelo mesmo nicho. Isso, gente, vocês estão lembrando dos termos passados? Uhul! Isso! Pode falar também a presença de predador também, faz elas diminuírem. Dois. Muitas espécies ameaçadas de extinção são consideradas endêmicas de uma região, como a arara azul de Liar. Como o endemismo favorece a ameaça da espécie? Como você ser uma espécie endêmica, a chance de você morrer, ser extinta é maior. O que vocês botaram? É porque elas só vivem em um lugar, tipo, como essas araras. Só vive em um local. Uhum. Como é que vocês querem colocar aí? Espécies endêmicas possuem populações restritas a um determinado local. E quando esse local ele é, por exemplo, desmatado, as espécies acabam morrendo. Isso, gente. Muito bem. Araras parecem bastante a arara que tem aqui em Campo Grande. Ai, gente, que incrível, né? Aqui em Campo Grande tem esse projeto igual lá, que é o projeto da recuperação das araras. É a Neiva, né? Uma bióloga que ganhou até uma bonequinha para a Turma da Mônica. Gente, ela que recupera, ela monitora os ninhos nas palmeiras. Muito legal, gente. Aqui tem. Você sabia que quando eu vim morar aqui em Campo Grande, gente, quando eu passava na rua e via arara passando por cima da minha cabeça, eu falava, gente, eu não tô acreditando que eu tô morando num lugar assim. Que é incrível, né? Nenhuma capital tem essa diversidade. Fala, pode falar. De onde que você era antes? Eu sou de Goiânia, de Pé Rachado. Entendi. De Goiânia. Então, posso passar para frente, né? Então, pessoal, lá na página 578, vamos começar a aprender tudo que eu falei agora. A gente vai aprender de forma técnica, tá? O que é isso que o ambiente faz, o que ele não faz, tá bem? Todo mundo pode falar.
Isso aí que a senhora falou das araras, eu pensei a mesma coisa. Eu vi aqui na minha rua, umas duas. Tomei um susto, assim, eu falei, meu Deus. Não é incrível? É bonito. Não, e às vezes vem aquela vermelha, gente de bando, não é só uma às vezes, né? Eu fico impressionada, gente. Ah, e quando a minha irmã vem, eu sempre levo a minha irmã lá no Lago do Amor, porque sempre tem capivarazinhas, e tem um jacarezinho, ela consegue ver na hora. É incrível, né? Morar aqui. Acho muito legal. Pessoal, esse gráfico, vocês têm que lembrar ele até vocês passarem no vestibular. Vocês vão fazer um comprometimento com a Prof. Ju. Lá no 3º ano, quando vocês revisarem, vocês vão falar assim, a Ju falou deste gráfico. Vocês não podem esquecer. Porque ele é a base de tudo que eu falei lá no texto. Então, nós vamos aprender como que é a curva de crescimento populacional. Como que ela é, mas como que ela deveria ser. Então, vamos entender com calma. Essa abscissa aqui é o número de indivíduos. Essa abscissa aqui é o tempo. A espécie na natureza, ela cria condições para reproduzir, ela tem todas as condições de se multiplicar e crescer. Isso chama potencial biótico. Então, essa curva preta é todas as capacidades que a espécie tem de multiplicar, sem nada atrapalhar. Então, a tendência dela era crescer, 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 em quantidade. Isso a gente chama de curva de potencial biótico, um potencial biótico muito alto, de reproduzir e gerar muitos descendentes. Porque não tem nada atrapalhando. Mas isso não pode acontecer na natureza. Por que não? Quem me explica? Por que esse potencial biótico não pode ficar com essa curva desta forma, que é exponencial? Porque precisa ter um equilíbrio. Porque ela vai crescendo, aí não tem equilíbrio. É isso. Não é também? Isso, então, isso é o que era para acontecer, a espécie crescer tipo as araras, multiplicar e multiplicar e multiplicar, e não sobrar arara mais. Só que o ambiente fala assim, para de crescer que eu não aguento tanto de vocês. Eu falo, stop, não quero. Essa linha azul é o que nós chamamos de resistência do meio. Perdão, aqui no amarelinho, ó, é a resistência do meio. É tudo isso que vai impedir a espécie de crescer. Doença, parasita, competição, predação, todas as ações do clima. O clima é uma resistência. Lembra que a gente estudou os fatores abióticos que determinam a quantidade? Então, são fatores que vai fazer com que haja a curva de crescimento real, que é a rosa. Então, tudo que está em verde é a resistência ambiental. Então, Ju, o que é a linha azul? A linha azul é a linha que não pode passar, em que as espécies não podem passar, elas têm que ficar meio assim flutuando. Aqui mostra o equilíbrio que vocês falaram. Então, a espécie vai crescer, crescer, que é a curva de crescimento real. Quando chega a resistência ambiental, o que a resistência ambiental fala? Para de crescer e ela vai ficar em equilíbrio. Gente, isso aqui é incrível. Isso aqui a natureza faz de forma extinta. Porque senão, gente, a gente ia multiplicar de uma forma que não ia ter água para todo mundo, comida para todo mundo, espaço para todo mundo. Apesar de que a gente passa por um grave problema, né? Vocês sabem que até 2050 nós teremos 10 bilhões de pessoas, pessoal. Pensa. Você acha que isso pode acontecer com a gente também, assim como acontece com os animais? Acontece, tem estudos, gente, olha, não estou querendo ser reducionista. Tem estudos que falam que até o aumento de homossexualismo é uma forma de conter o crescimento, tá? Porque a gente não pode olhar o homossexualismo só com uma visão biológica. A gente tem que olhar com uma função social, cultural e biológica. E os dados da biologia falam que é uma forma de resistência mental, para diminuir mesmo o número de prole no ambiente. Ou o caso que a gente chama o aquecimento global, por exemplo. A Terra está falando assim, para de crescer, para de multiplicar, porque tá feio. Gente, que incrível, né? Só que o que acontece, turma? Quando cai uma questão dessa,
tem 4 coisas para vocês analisarem. Vocês têm que analisar a curva 1, que a gente chama ela de exponencial, ela cresce, 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 que é a curva de potencial biótico, é essa capacidade de reproduzir, sem nada atrapalhar. A reta azul é o tamanho que aquela população vai suportar no ambiente, não pode passar dessa reta, que está chegando ao equilíbrio. Tudo que está em verde é a resistência ambiental, e toda vez que eu falar resistência ambiental, vocês têm que lembrar desses fatores, do clima, de doenças que vão impedir o crescimento, e a curva de crescimento real, que é a vermelhinha. Cresce, 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 mas para, tá vendo? Vamos analisar um exercício assim, e a maioria dos exercícios do módulo que eu selecionei para vocês são dessa curva, para vocês treinarem, tá? Bom, então eu vou repetir aqui para vocês fazerem um print, tá? O que é o potencial biótico, prof? É a capacidade de reprodução máxima de uma espécie. Então, quando você for olhar a curva, é a preta, tá? O que é a resistência ambiental? São fatores ambientais que limitam o crescimento. O que a gente pode pôr como exemplo? Fala aí para mim, turma, o que pode ser? Que fatores? Habitat, o clima, predadores, doenças, tá? E a curva de crescimento real, que é a curva de fato que acontece na natureza. É a curva que mostra que o crescimento populacional foi controlado pela resistência ambiental. Então, é o que a gente vai analisar daqui para frente, tá? Tá bem? Vamos, se liga na revisão? Vamos lá primeiro? Estão todos aí com a prof, né? Então, vamos lá na nossa revisão. O que seria? Então, esse aqui é um exercício, turma, da USP. Se você sabe identificar no gráfico e faz uma questão da USP, vocês fazem do Brasil inteiro, tá? Vamos identificar? Não tá na ordem que eu falei. O que é o A? O que é esse amarelinho aqui que estava lá? Resistência. A resistência ambiental. O A é a resistência ambiental. O que é o B? Ó, descontrolado. Multiplica, multiplica, multiplica. Potencial biótico, curva potencial biótico. Isso, o B é a curva do potencial biótico. Só que C, nós temos a curva de fato que acontece na natureza, sendo controlado pelo A. O que é o C? Curva de crescimento real. E esse limite, é o limite o quê? É o limite que fala, para aqui, você não pode crescer além disso daqui. Gente, que incrível, né? Vocês sabiam que na natureza existia essa lógica? Por isso que não é ruim ter predação, não é ruim ter predador, turma, não é ruim ter competição e doença. Se não existissem esses fatores, as espécies simplesmente iam ter um boom de explosão e não ia ser possível ter vida no planeta Terra. Olha que incrível, né? Então, a gente sempre tem que olhar com uma visão assim, mais além, né? Nossa, é incrível. Bom, agora então, agora a gente vai passar lá para a página 579, tá? Essa parte do crescimento populacional eu vou dar aula de amanhã, tá bom? Que fala da natalidade, mortalidade. Vamos ver todos os gráficos. Agora vamos falar então como é que é a curva do crescimento controlado, esse aqui, ó, esse normal que é o que tem que acontecer, tá? Vamos falar dele. Só um pouquinho. Tô no chat, precisar te falar no chat, fala, tá? Ó. Bom, então agora essa aqui é a curva, turma, que eu falei que é o que tem que acontecer na natureza. Ela não pode crescer infinitamente. Então, começa abaixo, que é o número 1. Aí você tem um pico, pico. Esse pico é o quê? Como é que chama essa ideia aqui de crescer demais? Potencial biótico. Só que uma hora, o que acontece no 3? Ele vai ficar em equilíbrio. É assim que a curva tem que acontecer. Então, o que o 1 indica? Por que cresceu tão pouquinho aqui? Olha que altura, ó. Foi tão pouco.
Porque as espécies que nasceram estão sendo adaptadas às condições, elas estão começando a acostumar ao ambiente, por isso que elas não multiplicam tanto. Só que depois eu vou ter a etapa 2, que é essa subida aqui de uma vez, ó. Essa subida indica... Peraí. Essa subida indica, após a adaptação, ocorre um grande crescimento exponencial, que é a curva do potencial biótico, né? E 3 é a fase do equilíbrio, devido à resistência ambiental. Então, sempre lembra por que o número de indivíduos entra em equilíbrio, porque existe ações no ambiente que limita. Isso chama resistência ambiental. Ocorre uma desaceleração do crescimento populacional e atinge a carga biótica máxima. Então, a gente fala assim, que o tanto que pode crescer. E se não tiver, igual a gente está chegando, turma, a 10 bilhões de pessoas. Gente, vocês têm noção, 10 bilhões de pessoas. O plástico, nossa, o petróleo, a queima de combustíveis fósseis, o lixo que não é reciclado, será que o nosso planeta aguenta, gente? Aguenta, ele aguenta tudo, né? Ele não precisa de viver aqui com o humano, né? Ele pode viver sem a gente, mas será que a gente vai aguentar viver num planeta assim? Onde você não vai ter água potável disponível para todo mundo, onde você não vai ter nutrientes disponíveis para todo mundo, nem vacina a gente tem disponível para todo mundo ainda, né? Imagina, turma, né? Esse tantinho, gente, pode falar. Assim, com tecnologia avançada, pode ser um pensamento muito positivista, mas com tecnologia avançada, eu acho que até lá a gente vai encontrar formas de reutilizar melhor o nosso lixo, porque, tipo, vai aumentar, né, a quantidade de lixo, porque vai aumentar a quantidade de pessoas. E eu acho que também a questão de água, verdade, pode acabar a água potável no mundo, né? Mas e se a gente investir em tecnologias para que, sabe, aumentar o consumo da água do mar, que a gente faz? Aham. Não, eu concordo com você, a dessalinização, concordo plenamente. Tanto é que o avanço da tecnologia fez que o século XX, nossa curva fosse sempre para cima, né? Concordo plenamente. O problema é que essas tecnologias, ela não vai ser acessível a todos os países, sabe? Então, o meu questionamento é, se a gente sempre tem um país mais rico economicamente que o outro, que ele vai levar vantagem. Por exemplo, esse plano B, pessoal, de ocupar Marte, vocês acham certo, igual o Elon Musk, gastar bilhões e bilhões para ir para a gente ocupar Marte? É como se a gente pensasse a Terra como descartável. Ah, não, a gente já utilizou tudo, não precisamos dela mais. Sabe? Eu acho super legal a astronomia, eu fico louca com todos os projetos, eu acompanho a SpaceX, eu acompanho tudo. Mas será que essa é a ação, a gente deixar o nosso planeta do jeito que está para ocupar outros locais, né? Professora, a gente não cuida nem do nosso planeta, vai cuidar de Marte? Pois é, vai matar a vida que lá ainda resta, que está escondida, né? Tipo isso. Alienígena lá. Quase entendido lá, né? Hoje, gente, deixa o Big Bang lá acontecer e nascer outras pessoas de lá mesmo. Quem tiver que morrer, morre aqui. E de lá vai ter, né? Já tem gente já recrutado, né? Depois vocês pesquisam mais, a gente vai falar mais disso mais na frente. Quando vocês estiverem fazendo a Olimpíada de Astronomia com o professor Henrique, pergunta tudo disso dele, é muito legal, tá? Sobre a exploração de Marte. Pode falar. Tipo assim, igual a Larissa estava falando, né? Que a tecnologia vai chegar no nível que a gente vai conseguir, tipo, achar novas formas. Você acredita que, tipo assim, por exemplo, a gente tem desigualdade social no Brasil. Você acredita que em alguns lugares, por exemplo, o Brasil, que tem um dos maiores aquíferos, que vai ter uma desigualdade no mundo? Então, isso é um complicado, né? A gente tem uns aquíferos, igual eu falo, isso vai ser acessível para todo mundo? Isso é um questionamento. Tem, né, gente? Igual, tem a tecnologia, tem aquífero. Por exemplo, é só vocês pensarem, o Brasil é a área que tem mais área disponível para plantação. O povo passa fome, gente. Né? O povo não tem as 3 refeições no dia. Às vezes as crianças vão para a escola pública só para comer. Então, será que adianta só ter o recurso? Né?
Mas eu pode falar. Isso tem muito a ver com biologia, que é mais tecnologia, mas tem vários lugares no Brasil que não pega nem na internet. Sempre eles dão bastante atenção para essa parte da tecnologia, dizendo mais para matemática, e não liga tanto para a natureza. Você acha que vai ter essa atenção maior nessas áreas, na questão da natureza, e essa tecnologia que na internet tem, vai chegar esse avanço? Não vai. E se chegar, vai ser muito tarde. É muito triste, gente. Isso mostra a discrepância. É só para vocês terem uma noção. Vocês acham que na escola pública, turma, eles têm aula igual a gente faz aqui no Meet? Não tem. Porque os alunos que moram em Campo Grande, não estou falando nem no interior, eles não têm a quantidade de internet suficiente ou um aparelho de computador para fazer. Eles têm, lógico, estrutura para ter o WhatsApp, joguinho, mas a estrutura igual a vocês, que tem um espaço bonitinho para estudar. Os próprios professores não têm essa coisa de fazer online, né? Pois é, justamente. Olha, para vocês terem noção. Mas, olha, dá tanto pano para a manga, né, da gente conversar. Vamos continuar, depois a gente... Isso mesmo, Ayumi, é a distribuição de renda. Tudo isso é o principal. Tá bom? Bom, então vamos ver se a gente consegue bater o olho. Então, quando vocês veem um gráfico desse aqui, ó, é um gráfico que ele está falando do crescimento da população. Já tem que entender. Bateu não é ficar com medo de gráfico, não. Bateu, olhou, falou, opa, isso eu sei fazer. O que indica? A fase 3. A D, eu acho. Isso. Ó, a fase 3 não ficou constante aqui? Atingiu a capacidade limite do ambiente, tá? E essa? Vamos para que eu tenho o último gráfico da gente ver. De novo, o que indica o A e o B? A curva do potencial biótico. Isso, do potencial biótico, que vai crescendo até entrar no equilíbrio. Então, é a curva do crescimento real, tá? Porque ele parou aqui, ó. Se fosse crescimento biótico, só potencial, ele teria começado a crescer. Então, é a E, né, turma? Tende, ao longo do tempo, ao equilíbrio, devido à capacidade de suporte ao ambiente. Muito simples, né? Vamos encerrar com o último gráfico, tá bom? Que é o gráfico, gente, eu acho tão legal esse gráfico, que agora não é gráfico de crescer, de multiplicar, é o gráfico de o tanto que a gente sobrevive. Tem bichinho que vai nascer para morrer. Ai, meu Deus, que não seja a gente, né? Tem espécies que vão... Nasceu, saiu do ovo, pá, morreu. Ai, que ódio. Tem espécie que ela vai conseguir sobreviver independentemente do tempo. E tem espécie que vai morrer com a longevidade, que é a nossa. Quando a gente morre mais? Quando a gente é criança ou quando a gente é idoso? Vamos aprender esse gráfico? Então, olha só. Eu tenho 3 curvas, tá? A curva 1 é uma curva côncava, é uma bacia, virada para cima. Indica, ó, que nesse estágio aqui, ó, que é a idade. E aqui é o número. Olha o tanto de ser vivo que tá, hein? E ele morre de uma vez, ele cai assim de uma vez, ó. Até aqui. E aí ele vai caindo, lá no final da vida você não tem quase nada. Você sabe de que curva é isso aqui, gente? Os animais que têm aquela reprodução que são jogados no ambiente, que não tem cuidado parental. Cuidado parental é quando a mãe cuida da espécie. Então, a curva 1. Só um pouquinho com a chamada, tá, pessoal? Tá, João Ricardo? Quem tá pondo chamada antes do horário, eu vou pedir para não anotar. Espera, Thales, João Vitor. 5 para as 4, vocês colocam. Ó, a curva 1, ela é côncava. A mortalidade é alta no período inicial da vida. Então, a idade menor, a mortalidade foi maior. Tá vendo? Isso acontece nas tartarugas, pessoal. Então, sai um monte de tartaruguinha. Mas, ao final da vida, de 130 anos, vai ter muita? Olha o tantinho. Muito pouco. Tá? A curva 2 é essa reta. Indica, ó,
aqui, nós temos o quê? Independente da idade, o ser vai viver. Pode morrer quando tá novo, quando tá médio, quando tá jovem, quando tá idoso, tá bem? E a curva 3? Quem vai explicar para mim a curva 3? Deixa eu apagar aqui. O que é essa curva 3 indica? Quando você tem maior chance de sobreviver quando criança e maior chance de morrer quando velho. Isso, e você sabe por que a gente sobrevive mais com criança? A espécie humana é uma das espécies, por exemplo, que mais fica com a mãe. A gente passa a infância inteira vivendo do lado da mãe, né? Antes de casar, por exemplo, para a gente aprender, para ter mais chance de sobrevivência. Então, esse gráfico acontece com a espécie humana, acontece com os mamíferos, e vai morrer só no final da vida, quando já tem doenças mesmas que são próprias da velhice. Gente, é incrível, né? Esse gráfico. Vamos lá na aplicação? Olha aí. Ele pede para falar. Então, vocês têm que entender quem é o grupo 1, quem é o 2, quem que é o 3. Eu acho que é a E, não é? É, professora. Eu acho que é a D. Eu acho que é a D, não? D de dado. Eu acho que é a E. Eu acho que é a D. Porque a 1 seria os seres humanos. É porque o chat da senhora tinha comentado que os seres vertebrados, que têm casca, são os que mais tendem a sobreviver, não é? Esses também, mas eles têm algumas, por exemplo, dependendo do vertebrado réptil, eles têm problema com frio e com calor. Então, eles não reproduzem, eles não sobrevivem tanto igual um mamífero, que ele é acostumado com a oscilação de temperatura. Mas o vertebrado tem mais chance sim. Pessoal, é a E, tá? A 1, a curva 1, um monte, morreu tudo pequenininho. São as tartarugas. Lembra-se sempre soltando as tartarugas, né, na água. Ah, eu confundi. Eu achei que essa primeira seria os seres humanos por conta da... Você viu que ele morreu aqui no início, teve essa queda, né? A 2 é a curva, que na verdade não é curva, é a reta que mostra que independe da idade. São roedores, roedores. E por fim, o humano, durante a infância, a gente mal morre, não, vai morrer na velhice. Tá? Não só os humanos. Eu só não entendi essa parte em que independente da idade. Você viu que começa alto, tá vendo que essa curva desse jeito mostra que ela é mais constante, ele vai descendo normalmente, ao longo do tempo vai morrendo, como que seria acontecer? Como se fosse assim. Ela não cai de uma vez ou ela não fica alta de uma vez, ela vai caindo normalmente, de acordo com o tempo, tá? Tá bom, turma? Bom, então a gente introduz essa matéria que é muito interessante para a gente refletir, entra filosofia, né? Entra história, entra economia, tanta coisa, né? Tá bom? Então, exercícios para vocês fazerem, tá? Nota aí. Ai, não coloquei, põe aí pra gente. Bota o nomezinho, que já estão botando desde os 10 minutos, né? Suas cambadas de Deus. Então, vou colocar aqui a nossa... Eu pus os exercícios aqui. Peraí, vou pôr de novo. Muito obrigada. Anota os exercícios para vocês irem. Peraí. Esses aqui, turma. São 5 no máximo, tá? Para dar tempo de vocês fazerem do Classroom. Ok? Bota a chamadinha. Muito obrigada, viu, pessoal? Todos que esteve aqui comigo. Bota tchau para a prof. Estou com muita saudade. Vocês estão se cuidando, né? Joana, você vai mandar os slides no grupo?
Manda agora, vou mandar agora, tá? Vou Tá pôr no bom, grupo da obrigada, escola. Ju. Tchau, se cuida. Bom Beijão. feriado. Tchau, Beijão, professora. pessoal. Até amanhã. Se Se cuida. cuida. Tchau, tchau, Obrigada, professora. Enzo. Tchau, Se professora. cuida. Que é Tchau, isso, professora. A gente que agradece pela aula. Se cuida. Beijão. Tchau, Tchau, Beijo. beijo, gente. Se cuidem. Beijo, Muito pro. obrigada. Até amanhã. Ai, gente, eu já vou tirar, tá? Até amanhã. Amanhã é 7 horas da manhã, hein? Todo mundo animado, hein? Tchau, tchau, João Gabriel. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, Vitória. Beijo. Bye, bye, gente. Sara, Manoele, Amadeus, Lara, Marina, chamada, Felipe, Jalbas, Caio, Manu, puseram aí? Tchau, Lorena. Oi, Felipe. Bota aí, garoto. Tchau, tchau, Felipe. Até amanhã. Oi, Maria Malu. Colocou o nome. Ei, Alessandro, cadê você?